Agora foi. Das mulheres, né? Primeiro de tudo, que eu vi bastante Feliz Dia das Mulheres aqui pra vocês terem. Hello! Ah, apareci. Deixa eu dar uma aumentada no volume. Filtro? Também quero. O filtro, eu não sei. Pera, ó. Eu acho. É que agora não tá. Ah, aqui em cima, no rostinho, tem um rostinho, assim, né? A senhora aceita um vinho? Eita, coloquei um filtro nada a ver aqui, pelo amor de Deus. A senhora deseja? Quem? Eu também quero. Ele tem que fazer para as duas, né? Tem que ir até aí, agora servir você. Pois é. Tá bom. Não vai ficar bêbada aí. É só pra dar uma soltada. Desisto, não acho nenhum filtro legal. Quê? Soltada musculo. Achou um filtro legal? Esse daqui meu tinha que dar um. Boa live e feliz Dia das Mulheres pra todo mundo. Obrigada para nós, todas as mulheres. Feliz Dia das Sim. Mulheres. Que data legal, né? De fazer uma live para falar de... Ótima. Caiu. E eu não tinha nem me tocado. E eu vou sair, tô saindo já vou me despedir de todo mundo, que eu tô saindo, vou deixar o papo aí de vocês. Valeu. Então. O doutor chegou aqui também. Eu também quero, hein? Não vou ficar. Olha lá o marido dela. Eu tô com inveja. Muito bom, doutor. Muito Muito bom. A gente tem que sair agora juntos, né? Fazer isso verdade. juntos. Meninas, sejam todas bem-vindas, meninas, mulheres, senhoras. Que legal terem todas aqui com a gente hoje. Aquelas minhas comentando a taça. Agora eu vou esperar o meu também, pra gente poder começar. Sim, senhorita. Olá! Um Tchim, tchim. Tchim, um brinde a nós, mulheres maravilhosas. Obrigada para todas nós. Ah, minha porta abriu ali. Mas tudo bem. Bom, hoje a gente tem muitos papos legais para conversar, né? Muita coisa legal. A gente tá de branco as duas, agora que eu vi. Duas, sem combinar também. Minha cabeça tá... Sem combinar. Bom, doutora, eu vou falar para você se apresentar um pouco. E eu tenho bastante dúvida, acredito que muitas das meninas que estão aqui, elas devem ter muitas dúvidas. E a gente vai abordar alguns temas, né, bem legais. Essa é uma das primeiras lives que a gente vai fazer. A gente vai tentar levar isso para frente, fazer um papo de menina toda semana. E, bom, se apresente e vamos começar aí com o nosso papo. Então, eu sou a doutora Helena Gaeta, sou ginecologista e obstetra e sou pós-graduada em sexologia clínica. Hoje nós temos uma clínica aqui em Alphaville, uma clínica que está inicial, né, há pouco tempo aqui. E a Carol é minha paciente, a gente optou por fazer essa live para a gente poder mesmo trocar conhecimentos. Sim, é muito importante. Mais conhecimento da saúde da mulher, que é a minha especialidade, né? Então, e o tema de hoje a gente optou por fazer, e eu queria até falar uma palavra que é o que representa, né, o Dia das Mulheres, que é o empoderamento feminino. Né, que é uma palavra muito importante que cada vez mais a gente tem buscado, né, na sociedade e que está relacionado muito à autoestima, autoconfiança, essa determinação, ao amor próprio. E quando a gente fala de autoconhecimento, a gente aborda muito a parte do conhecimento íntimo, né? Então, eu queria começar essa live perguntando para as mulheres, eu sei que tem alguns homens aqui também, obrigada pela participação. Quantas de vocês, vão respondendo na live, quantas de vocês já pegaram um espelhinho básico, eu tenho até um exemplozinho aqui, um espelhinho desse, e já se olharam? Eu tenho esse espelho. É o espelho da clínica que eu entrego para todos os meus pacientes. Quantas de vocês já pegaram um espelhinho desse e já se olharam? Olharam a sua vulva, olharam a sua região da vagina, olharam a sua região dos pelos. Então, quantas mulheres aqui já fizeram essa análise? Vamos lá, meninas, respondam, não precisa ter vergonha. Acho que as pessoas estão nem tem homem aqui que não vai entender nada. Os homens estão aí, querendo entender o que está acontecendo, né? Tudo bem. Vamos lá, quantas pessoas não...
Oi? Vamos lá com as suas dúvidas. Então, eu mesma nunca tinha feito. A minha mãe, eu já. Que legal, parabéns para todos que já fizeram. É muito importante. Sim, é importante. Eu mesma, eu acho que eu, assim, de olhar com um espelhinho, eu acho que não. Eu já olhei no espelho normal, assim, mas no espelho, não. Não, tá. Então, já que a gente está falando disso de se olhar, eu gostaria, para começar, dar um pouquinho de uma aula de anatomia mesmo para as mulheres entender e conhecer mesmo o que chama, né, cada parte ali da região íntima. Então, peguei uma amostra aqui de uma vulva, que acho que dá para ver, né? Então, tudo que a gente aborda, tudo que a gente chama da parte externa aqui da região íntima, é chamada de vulva. E muitas pacientes às vezes confundem, né? Porque dá o nome de vagina. Ah, é minha vagina. Então, a vagina, meninas, é a parte interna, tá? É dentro do introito vaginal. Tudo aqui por fora é chamado de vulva, tá? Então, vamos lá. Aqui a parte de cima, ela é chamada como o monte de Vênus ou monte púbico, que é onde fica inserida a maioria dos pelos, tá? Que às vezes algumas mulheres têm um acúmulo um pouquinho mais de gordura nessa região. Descendo um pouquinho mais, nós temos os grandes lábios, também chamados hoje como lábios externos. Por quê? Como eles dão esse nome de grandes lábios, muitas mulheres acham que esses grandes lábios têm que recobrir os pequenos lábios, que não é o que acontece na maioria das vezes, né? Então, aqui são os pequenos lábios. Aqui a gente tem a glande do clitóris, tá? Que é um órgão sexual, que é o órgão, né, de maior prazer da mulher, que aqui a gente só consegue encontrar a cabecinha dele como se fosse representando a glande do pênis, a cabeça do pênis mesmo. Tá? E aqui em volta da glande do clitóris, a gente tem o prepúcio, que é essa pelezinha que recobre o clitóris. Descendo um pouquinho mais, a gente tem o meato uretral, tá? Que é por onde sai o xixi, que às vezes algumas mulheres também acham que o xixi sai do canal vaginal, ali por onde sai a menstruação também. Sim, mas não é. Não é. Um pouquinho mais nós temos o introito vaginal. Descendo um pouquinho mais, a gente tem o períneo, que fica entre o introito vaginal e o ânus, tá? Falando um pouquinho mais do clitóris, né? Que às vezes a mulher não conhece muito como o clitóris ele que visivelmente a única coisa que a gente vê é essa partezinha dele aqui, mas o clitóris é um órgão, tá? Grande, com várias terminações nervosas. Nossa, tá? nem eu sabia. Então, aí eu tenho um desenho bem prático aqui que é legal também, ó. Esse é o clitóris. Então, aqui na hora que a gente coloca aqui a nossa vulva, tá? E esse pequeno pedacinho aqui é o que a gente vê, que é a glande do clitóris, tá? Olhando um pouquinho de lado, a gente vê que o clitóris ele recobre toda aqui a parte por cima da bexiga, na parte por cima da vagina, tá? Então, ele é um órgão muito importante. E é muito grande, eu sabia, achava que era um negocinho minúsculo. Oi? Achava que era pequeno, mas não é. Não, não é. Não é pequeno, não. É assim, é um órgão que a gente tem cada vez mais conversado na parte de sexualidade, na parte do prazer da mulher, né? Que eu acho que é até legal a gente abordar depois uma live separadamente para falar só disso também, para a gente abordar só essa parte. Acho que deu para entender um pouco ali da região, o que é vulva, o que é vagina. Sim. Tá? Tá, um segundo. Então, continuando. Eu queria perguntar sobre. Ai. Tá tudo bem? Tá aparecendo aí? Uhum. Então, eu queria perguntar sobre algumas dúvidas em quesito de higiene também. Uhum. Em relação à parte sexual, enfim, se isso interfere, né, no prazer, se quando a gente não tá bem com a gente mesmo, né, digamos assim, se a gente não tá bem cuidado, se isso interfere no prazer ou não tem nada a ver. Sim, não, tem tudo a ver, sim. Vamos lá. O cuidado íntimo, a higiene íntima, a gente sempre fala que as mulheres elas têm o hábito de querer a nossa região muito limpa, em excesso. Sim. Né? Tem mulheres que é fissurada em uso de desodorantes íntimos, em uso de absorventes diários, querem que aquela região seja o tempo todo extremamente limpa, que a calcinha não saia nenhuma secreção. Então, isso a gente já precisa começar a desmistificar, tá? Porque a nossa vagina, gente, ela tem um cheiro de vagina, ela tem a produção da secreção diária dela, que é normal,
que isso é saudável ser produzido. Ela tem a produção do sebo, da sebosidade mesmo, que é produzida pelas glândulas na vagina. Então, a partir do momento que você entende que ela não tem que ser extremamente limpa, isso a gente já pensa como fazer a higiene e pensa também na saúde íntima, tá? A higiene, a gente hoje em dia assim, tem muitos tipos de sabonetes, as pacientes também têm muita dúvida em relação a isso. Doutora, que tipo que é o sabonete que eu uso? Algumas querem aquele que tem muito cheiro, que tem muito. Alguns têm até hortelã que chega queima, né? Sai do banho assim, pegando fogo, mas tá adorando, né? Gente, não, isso não é a coisa importante. Esse tipo de sabonete que tem muito cheiro, muito hortelã, enfim, esses outros Eu componentes. mesma já usei muita coisa assim, tipo que eu via na farmácia, eu via lá produtos íntimos, enfim, coisas que são para dar cheiro, para você se sentir, sabe, que você se sente saudável e cheirosa por aqueles minutos. A consequência, né, Sim, daquilo que você vai falar sobre, eu já conversei com você sobre isso. Para mim, por exemplo, não resultou nada bem. É muito momentâneo. Você passar um perfume, você lavar com coisas. Existem coisas certas que não alteram o pH, né? Enfim, eu exatamente. passei com a doutora e, para mim, assim, tudo que ela indicou, tudo que ela fez foi excelente. Excelente, porque realmente é uma coisa muito importante. A nossa parte ginecológica muda 100%, a gente se sente melhor. A gente precisa estar sempre cuidando, vendo os exames, cuidado com quem a gente se relaciona, a forma que a gente se relaciona, para a gente não ficar com consequências. Então, assim, essa parte de cuidados, né? Com as coisas certas, quem pode falar melhor do que eu é ela. Então, meninas, prestem atenção porque eu sou prova. Eu usei as coisas que ela me indicou, eu tô fazendo de jeito certo, tipo de calcinha, tudo. É outra vida. É outra vida. Então, a gente já começa disso, cortando esses hábitos ruins, tá? Então, começando porque a gente deve evitar. Vamos lá, meninas. Eu sei que muitas vezes, doutora, a senhora fala que é isso, mas eu não gosto de usar porque eu não acho sexy, eu não acho sensual. Então, primeiro de tudo, calcinha de algodão, tá? Nossa vagina, ela precisa respirar. Nossa vagina, ela precisa respirar. Por quê? Ela possui a flora vaginal, que é composta por bactérias, fungos, e é essa flora vaginal que protege, que deixa o pH ácido, que é o pH da vagina, e que não deixa ter futuras infecções bacterianas ou fúngicas. Então, essa vagina precisa respirar. Imagina a gente diariamente hoje, né, com a nossa máscara, a gente fala o tempo todo, aí a gente põe uma calcinha que não é de algodão toda rendada, aí a gente põe um absorvente diário por cima, aí a gente põe uma calça jeans por cima. Gente, a vagina não respira, Abafa tudo. ela abafa e não tem flora que consegue continuar equilibrada. Então ela precisa Às respirar. vezes você nem tem nada, você só tá fazendo as coisas erradas, que é uma coisa que aconteceu comigo. Eu usava só o tipo de calcinha assim, de renda, porque é bonitinho. Então eu me acostumei a usar desde nova, não gostava. Minha mãe falava pra mim, põe calcinha assim. Eu, tipo, não vou usar, quero usar fio dental, ou usar, sei lá, qualquer tipo de calcinha que não era de algodão, entendeu? Então, eu simplesmente comecei a mudar meus hábitos. Eu troquei todas as minhas calcinhas por calcinhas de algodão. E realmente é Muda. muito diferente. É Aí muito o paciente diferente. fala assim, doutora, mas tudo bem, mas eu usei minha vida inteira calcinha de renda e nunca tive nenhum problema. Gente, é uma orientação que a gente dá, que na maioria das vezes é o mais indicado, mas não necessariamente você tem que fazer. Porque tem pacientes que têm uma calcinha rendada, que tem um fundo totalmente de algodão, e tá tudo bem, não muda a secreção vaginal dela, ela tá confortável com aquela situação, né? Então, o que a E gente também entra naquele assunto sobre. Às vezes a pessoa tem a imunidade mais baixa, às vezes ela tem alguma coisa diferente. Tem várias coisas, mas se você fizer tudo da forma certa, eu acho que a chance de você ter alguma coisa é muito difícil, né? com De você certeza, dar, não dar pano pra manga, digamos assim. com certeza. E assim, aí tá, a gente pega o hábito de usar uma calcinha de algodão. Eu trouxe aqui como lavar essa calcinha, né? Eu trouxe aqui uma opção, tá, gente? Eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma marca, eu só trouxe porque esses produtos que eu vou mostrar, você vai em qualquer farmácia, qualquer E tem. prateleira, tem esses produtos, tá? Alguns, como eu falei, não é produtos tão legais, porque o mercado ele tá ali o tempo todo para vender, então tá lá o desodorante E a íntimo, gente cai às e a vezes, gente né? cai porque, né, atrai a gente mesmo. Então, uma dica, vamos lá, calcinha de algodão. Essa calcinha você pode lavar, pegar um produto
próprio para lavagem de calcinha, tá? No mesmo banho ali que você tá tomando banho, ou se você for lavar essa roupa na máquina, enfim, depois, não misture, gente, com outras roupas, não misture com meia, com calça Faz jeans. diferença eu lavar no. Eu não tenho esse hábito de lavar calcinha no banho. Não tenho. Já Então, lavei algumas vezes, mas pelo momento é muito diferente. Você acha que é melhor eu lavar no banho lá, bonitinha, ou não, não? da questão é que você lavando no banho, às vezes não é você que lava a sua calcinha, né? Às vezes tem alguém que lava a sua roupa. Então, você lavando no banho, você tem o cuidado de você tá ali lavando só a sua calcinha, com um produto que é só de calcinha, tá? E aí, Uhum. posteriormente, que o ideal é não coloque, não deixe ela secando no banheiro, tá? Não pendure ali no box do banheiro, porque o banheiro vai ficar úmido e essa calcinha não vai secar adequadamente. Então, independente de onde você usar, é legal sim ter um sabonetezinho próprio, tá? Que seja um sabonete líquido para calcinha, mas pode ser qualquer um outro, tá? Que você já tenha o costume de usar. Pode lavar na calcinha, pode lavar no tanque, mas separadamente. Depois disso, essa calcinha precisa secar em um ambiente arejado, que pegue bastante sol de preferência, tá? E sempre que possível, quando bem seca, passar bem o fundo dessa calcinha para que não tenha nenhum tipo de fungo ou bactéria ali presente. Tá? Então, Certo. de calcinha, é esse o conselho que a gente dá. E aí, falando já em deixar respirar, dormir sem calcinha, o quanto máximo puder ficar em casa sem calcinha, é Não sabia. ideal. Não te falei? Assim, eu tenho um pouco de mania, às vezes, assim, eu me sinto desconfortável, sabia? Sim, Assim, em casa é tranquilo pra dormir, mas, tipo, de andar, às vezes, eu me sinto meio assim, entende? Eu achava que isso fazia com que eu ficasse, talvez, com corrimento, alguma coisa, entende? Mas não. isso é em casa, tá, Carol? É assim, esse conselho é que seja feito em casa, né? Quando você tá ali com uma camisolinha mais solta, tá? Uhum. Não de você ficar o tempo todo fora, sem calcinha. Claro que cada mulher, gente, tem o seu hábito. Tem mulheres que não usam calcinha, tá tudo bem, sabe? Agora, a única questão são os cuidados, da onde você senta, né? Que você tá ali sem calcinha, sem uma proteção. Mas em casa, você tem os seus cuidados. Você tá na sua cama, às vezes no seu sofá, então... isso seria um hábito legal também de se Uhum. criar, tá? Agora de sabonete. Vamos lá. Comecei a falar dos A minha mãe tá super se comunicando com a gente. Ela, eu fico sem Olha, calcinha em casa. maravilhosa. É a Alessandra, sua mãe? É. Um beijo pra ela. Ô, mãe, traz um carregador aí pra mim, que eu acho que minha bateria vai acabar aqui. Pelo amor de Deus. Que Pede pra alguém trazer o fofa. carregador. Gi- Ah, a amiga da minha mãe também, a Gisele. Eu também. Beijo a Gisele, para todas as mulheres que estão aí É um participando. beijo a todo mundo que tá participando aqui com a gente, interagindo. Muito obrigada. Bom, continuando, né? Vamos lá. Se você quiser abordar um tema, aí a gente vai comentando. Que eu Eu acho só que. quero falar mais de da parte de cuidados, tá? Que é a lavagem, né? Que a gente estava falando de sabonete. Então, gente, de preferência, um sabonete líquido. Por que líquido? Ah, doutora, mas tem meu sabonete que tá lá, todo dia eu pego ele, pego lá, tá tudo bem. Gente, porque o sabonete em barra, ele já tira um pouco mais da proteção daquela gordura que é produzida na região íntima, então ele já não é um ponto favorável. Em segundo lugar, que aquele sabonete, às vezes você compartilha com outras pessoas, ou ele é passado em outra região, passado em axila, enfim, em outras regiões. Na verdade a gente usa. Eu mesma, se tem um sabonete em barra, eu passo pro corpo inteiro. Sim, sim. Mas sempre o ideal é que seja líquido, justamente por esse líquido você vai lá, pinga um pouquinho na sua mão e você só vai lavar a região íntima, né? Então não tem aquela distribuição de passar em todo o corpo, ou às vezes tem outra pessoa que utiliza aquele mesmo sabonete, né? Então, de preferência que seja líquido. E de preferência que seja um sabonete neutro, tá? Neutro para não desequilibrar a nossa flora vaginal. Então, eu vou deixar uma dica, passei para você também, né, Carol? Johnson's. Isso, vamos lá. Eu comprei o gigante, tá no meu banheiro. Essa aqui é uma dica que eu gosto muito de dar para minhas pacientes, porque já é usado para bebê, né? Então já fala que é um sabonete neutro. Não tem irritantes, não tem como fala? Aromas diferentes, não tem Ele é bem puro, né? Assim. puro. Tanto que muitos médicos, até oftalmologista, passam para lavar o olho também, né? Então, Sim. a dica é super legal, porque assim, tem aquelas pacientes que vão, doutora, eu já uso meu sabonete íntimo há anos e eu não vou trocar. Tudo bem, Sim. essa é uma dica para quem não tá legal com a saúde íntima, tá tendo um desequilíbrio de umas secreções diferentes, de odores diferentes e querem uma opção. E uma opção de um sabonete neutro seria esse aqui, ó, que é bem facinho, que acha em qualquer lugar e que você pode deixar ali separadinho só para você no seu banheiro.
Eu tô usando esse sabonete, pra mim mudou muito, assim, de verdade. Fica muito diferente. Eu já usei Dermacide, já usei sabonetes que tava na farmácia e falava que era pra limpar de outras formas, espuma de banho, enfim, mil coisas. E nada adiantou. Um segundo, tá aqui, ó. Eu tô tentando resolver o carregador aqui pra tentar ficar com a luz e o. Tá com quanto de bateria? Peraí, deixa eu. Então espera que eu vou pegar o meu carro rapidinho. Tá. Carol, Só que tá eu Esse tô escuro daqui. demais? Tá Não, escuro. tá ótimo. É que eu coloquei a ring light pra mim, porque senão aqui fica escuro. A minha luz aqui não é tão forte da sala. E a do meu quarto é muito forte. Tá. Bom, vamos continuar com as dicas, que tem uma galera falando que tá gostando aqui, hein? Deixa eu falar, você tem dúvida em relação de como você começar a lavagem íntima, de como você, por onde você deve começar? Eu faço, Judy. É o carregador do celular. Eu começo, eu coloco na mão e aí, tipo, eu vou lavando por inteiro, assim, sabe? Eu não começo em alguma região. Vou lavando tudo. E Não você sei chega a se lavar tem. dentro, Um dentro da... pouco. Não, não vou lá dentro, mas eu lavo. Tá, vamos lá então. Eu já vou começar a dar uma bronca aqui. Gente, a vagina não deve ser lavada. Nunca, Tomei mais nunca. uma coisa, mas eu faço tudo errado. O que é lavado é a nossa vulva. A nossa vagina, ela é autolimpante. Ela já produz a sua secreção própria e ela se Gente, é tão limpa, incrível que ela própria se lava. ela própria se lava. Se a gente fica fazendo essa lavagem o tempo todo, a gente está tirando os lactobacilos que são bons, a gente está tirando os fungos que são bons. E aí, Sim, a gente tirando tudo isso que protege, a chance de você ter uma infecção vaginal é muito maior. Então, assim, muito. não fazem duchas vaginais, não fazem essas limpezas. Nossa, eu tive relação sexual, eu pego uma ducha e limpo tudo dentro da minha vagina. Eu sei que às vezes é incômodo, né? Você tem relação e depois fica ali saindo um pouco de secreção. Enfim, mas evite o máximo de fazer isso, tá? E aí, quando você for lavar a região íntima, a gente falou até de sabonete, né? Mas o engraçado é que não precisa usar líquido, sabonete nenhum. Você sabia? É só Nada. mais ou menos o sabonete pra não ficar lá só a Deus dará, né? Você tá tomando banho, mas o sabonete é importante pro banho, mas eu não sabia que. Não precisa. Então, assim, ó, até você lavar só com água a sua vulva, tá tudo bem. Por que só com água? Porque você só vai tirar aquela secreção um pouco maior que acumula ali, né? Que é o esmegma Uhum. que a gente fala, que vai acumulando principalmente aqui entre os pequenos e os grandes lábios, tá? Mas Uhum. tem mulheres que só lavam com água. Então, ela vai pegar toda essa região, vai tirar um pouco dessa secreção que tem aqui, vai levantar o capuz do clitóris, vai lavar um pouquinho, vai lavar aqui na região do monte de pubis, os grandes lábios, mas dentro da vagina não. E se não usar nada, só água também tá tudo bem, Sim, tá? eu não sabia disso. Também. E mais questão de dicas, né? Sobre isso, você tem mais alguma? Porque você me passou algumas dicas magníficas da calcinha, do shampoo. E realmente, meninas, funciona. Façam em casa. Compra o sabonetezinho Johnson's, deixa em casa. Troca a calcinha. Se você só usa calcinha de renda, que nem eu era super apegada às minhas calcinhas, eu cortei elas e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu vivia. Pode usar, né? Mas vamos tentar Não, assim, no momento especial eu tenho, mas assim, eu geralmente usava todo dia, talvez para eu me sentir um pouco melhor, e as calcinhas de algodão são bonitas também, sim, tem entende? Elas bonitas. são bonitas. Não é E uma você coisa tipo, chegou a meu Deus. perguntar da parte da sexualidade, né? Ali da parte dessa cuidado íntimo. Sim, tem totalmente a ver, né? Se a gente não tá bem emocionalmente, se a gente não tá bem com o nosso corpo, com o nosso. Não faz uma boa alimentação, não tem uma boa atividade física, tudo isso interfere, né, na nossa Sim. flora vaginal. E tudo isso interfere na secreção, no corrimentos, nas vaginoses, enfim, que pode dar por Ah, esse. e tem uma coisa, doutora, que eu queria falar com você sobre a diferença da secreção normal e da candidíase, né? Tá, vamos lá. Que se você puder explicar para as meninas, que eu acho que a maioria não sabe muito bem a diferença. Tá. Então vamos lá. Secreção vaginal é normal, toda mulher tem. E tem que ter, tá? Às vezes a gente quer que a calcinha fique o dia inteiro seca. Meninas, vagina saudável é a vagina que libera secreção. Mas a gente precisa entender que tipo de secreção é, Que tipo? até que ponto
quanto ela é normal, né? Então, a secreção normal é aquela secreção que diariamente ela sai, uma secreção branquinha, clara, que não tem um odor. A gente até fala, cita muito quando a gente vai falar de vaginose, infecções bacterianas, que tem um odor de peixe podre, não tem uma coloração. Mas é isso mesmo que usa. Às vezes, para a gente identificar um corrimento, é secreção de peixe podre, é essa palavra que a gente usa. Não tem uma coloração esverdeada ou uma coloração amarelada, às vezes não tem aquele corrimento grumoso que arde, que dói para fazer xixi. Então, é normal ter essa secreção vaginal e tem que ter. Isso é uma vagina saudável, que libera todos os dias. Imagina a nossa boca seca. Nossa boca é uma Nossa, é péssimo. Então, assim... Inclusive, não ia nem funcionar, porque nós mesmas, a gente consegue ter relações, né? E a gente mesmo se lubrifica. Então, imagina se isso não funcionasse, né? Se a gente não tivesse essa lubrificação. É completamente necessário. Com certeza. E assim, por isso que eu falo a importância da mulher se conhecer. A partir do momento que a mulher se conhece, qualquer alteração que dá de odor, de característica da secreção vaginal, ela vai perceber que tem algo errado. Ela vai... Sim, óbvio, não tem como. Só que a gente, às vezes, não sabe diferenciar uma candidíase de uma secreção de, sei lá, uma bactéria, né? Não sei as diferenças que tem. Só que, assim, a gente pode ou não... Eu me desconcentrei que eu tô... Enfim, dá pra ficar sem a luz. Eu acho que não fica tão escuro. Um segundo, deixa eu só arrumar a bateria aqui. Tá bom, eu vou vendo aqui. Enfim, vou falando. Pode ir falando que a gente vai aqui no escuro mesmo. Tá. Eu me perdi. Tá. Nossa, olha como o homem é bobo. Entra na live pra ficar falando treta, joga gasolina. Meu filho, tchau. Vai passear. Eita, o que eu fiz aqui? Carol, antes da gente terminar, deixa eu dar algumas das dicas dos cuidados que eu trouxe aqui também. Sim. Tá? Daí a gente parte para as outras dúvidas que você tinha também. Em relação à secreção vaginal, tá tudo bem? O que é normal, o que não é normal? Sim, pra mim, bom, como eu já passei, eu já entendi antes, eu achava que qualquer coisa que eu tivesse ia ser tipo assim, estou com candidíase, porque a maioria das meninas que tem um tipo de secreção já fala, candidíase. A gente tá acostumada a isso, né? E a maioria dos meninos só sabem da candidíase e fala, não, tá com candidíase, enfim. Não existe só a candidíase, existem outros tipos de coisas mais fácil, mais difícil, enfim, de resolver, mas os cuidados, se sempre for assim, com a calcinha, com o shampoo, com não sei o que, tudo que eu sei que você vai falar mais coisas, ajuda a não ter, né? Não é que você nunca mais vai ter, mas você pode não ter. A candidíase é o corrimento que todo mundo conhece, igual você também, né? Aí a paciente ela vai numa farmácia, eu quero aquela pomada vaginal, que é fácil, né? Que é muito fácil. Eu mesma já fiz isso, tá? Né? Às vezes você tá usando uma pomada para fungos e o seu corrimento é uma bactéria, ou o seu corrimento não é nada, é a sua secreção. Não é nada. Eu já fiz isso, não resolvi em nada. Eu gastei dinheiro, coloquei pomada à toa, sendo que meu problema não era esse. Não era. E era outro problema e era principalmente mudança dos hábitos. Era só mudança de hábitos. Por isso que eu digo, revejam seus hábitos. É muito importante. Exatamente. Então, até uma dica que eu dei para Carol, para quem sente que tem um odor na secreção vaginal, porque, gente, às vezes a gente está ali trabalhando o dia inteiro, né? A gente está trabalhando o dia inteiro, fica com a mesma calcinha, eventualmente, né? Você tá ali com uma roupa abafada, às vezes você trabalha num lugar abafado e vai ter no seu dia a dia, às vezes você vai fazer um xixi, você olha a sua calcinha, aquela secreção já ficou mais amarelinha, tá com um odor que para você não tá um odor agradável, mas que é o cheiro da sua vagina. A vagina tem cheiro de vagina. E aí dá pra gente associar algumas coisas que também ajudam, junto com o que a gente já falou, que também ajuda para melhorar tudo isso. Então, uma dica legal que eu gosto... Pode falar. É o olhinho de melaleuca. Esse olhinho você compra em farmácia também. Perfeito, esse óleo. É uma essênciazinha, tá? Que você pode, para quem tem essas queixas e que às vezes se incomoda um pouco, tá? Você pode pegar esse olhinho, pingar dentro do seu shampoozinho Johnson, umas 2 gotinhas, tá? E usar diariamente. Fora isso, a gente também pode usar o óleo de coco
na calcinha, no fundo da calcinha de algodão, de preferência o fundo de algodão, né? Você pode pingar ali 1 a 2 gotinhas 2 vezes na semana, que esse Magnífico. ele evapora, dá um cheirinho legal, tá um odor bom. E ele é antibactericida, antifúngico, então ele também ajuda bastante nessas pacientes que têm uma secreção um pouco mais aumentada e se incomodam um pouquinho. Só que, gente, todas essas dicas que eu tô dando, não vai sair usando sem você conhecer se você tá tendo uma secreção que é normal ou não. Precisa passar no ginecologista, porque às vezes ela tá com uma bactéria, uma secreção bacteriana, e que isso tudo ajuda. Ó, tô perguntando o nome do óleo. Óleo de melaleuca. Esse daqui é da Needs, tá? Gente, É o mesmo que eu comprei, da Needs. É muito bom. Não quero interferir em nada, até porque é o que é mais fácil de achar na farmácia. É esse aqui, óleo de melaleuca. Aplica. Tá perguntando onde aplicar. Isso, e você vai colocar 2 gotinhas no seu shampoozinho Johnson, que você pode usar diariamente. E a outra opção é você pegar uma calcinha, depois é uma calcinha absorvente essa daqui, que depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Você pode pegar a calcinha, no fundo da calcinha, pingar 2 gotinhas, tá bom? E você usar a calcinha o dia inteiro. Tem um cheirinho bem agradável, né, Carol? Tem, é muito bom. Fica bem agradável, de verdade. E sente fresco, né? É muito frescor. É muito fresco, sabe? Só não pode usar Ó, tem uma menina perguntando aqui, sair sangue sempre após a relação sexual é normal? Não, eu acredito que é completamente anormal. Não é normal, precisa investigar. Precisa investigar. É óbvio que tem algumas pacientes que têm um colo do útero um pouco mais friável, com alguma ectopia. Mas, gente, sair sangramento pós-relação sexual sempre deve ser investigado, sempre deve passar com o seu ginecologista, fazer um exame de preventivo, fazer um exame especular junto com o ginecologista. Enfim. Carol, deixa eu dar uma dica pra você. São tantas dicas, né? Eu quase não deixo você falar. Tô até meio Não, mas pode falar, a live é sua. Eu só tô aqui pra aprender também. Um monte de dicas. E a gente vai fazer outras lives, que eu sei que a galera aqui tá... Eu tô vendo que tem bastante dúvida. A gente pode um dia abrir só pra dúvida também. Tá. Vou responder rapidinho a Lani. A Lani, é a Lani, né? Passar 2 meses sem menstruar é normal. Depende muito do seu histórico. Se você usa, por exemplo, algum tipo de anticoncepcional injetável, se você tem alguma alteração hormonal, então depende muito. Mas o ciclo menstrual, ele é mensal, né? Dependendo de cada mulher, cada 28 ou 30 dias. Então, sempre é bom investigar também a causa de não estar sem menstruar por 2 meses. Eu mesma tenho vários tipos de problema com a minha menstruação desde pequena, não sei exatamente, a gente vai investigar, né, doutora? A gente tá procurando entender, mas eu já fiz algumas coisas erradas, tipo, tomar anticoncepcional de forma errada. Eu comecei a tomar faz pouco tempo, eu nunca tinha tomado antes. Sim. Então... tem que saber exatamente. Eu tô indo investigar isso porque não é legal você ficar menstruando sempre ou deixar de menstruar. Eu tenho uma coisa que eu acabo menstruando às vezes, algumas vezes no mês. Eu paro, menstruo, isso não é normal. Então, assim, meninas, tem que procurar ajuda médica. Até mesmo, ela falou, eu não tomo anticoncepcional. Até mesmo alterações emocionais, dependendo do grau de atividade física que você faz, alimentação. Gente, menstruação, muita coisa influencia. E a gente só olha o básico, né? O emocional influencia muito também, né? Muito. Vamos combinar que tudo do emocional influencia. Então, vamos cuidar da nossa cabecinha também. Exatamente. Né? Vamos voltar aqui, senão eu vou perder o fio da minha... Não, eu também. Eu tô aqui olhando, eu tô falando, meu Deus, eu quero responder tudo. As outras dúvidas. Tá. Da dica que eu não te dei. Isso é legal, meninas. Olha cá, olha aqui. A nossa vulva, ela tem pele, né? Tem pele, cresce pelo, como qualquer outra região do corpo, né? Então, ela também precisa ter um cuidado mais delicado. Assim como a gente usa hidratante corporal, toda mulher usa muito hidratante corporal, né? Eu trouxe uma dica de hidratante corporal para vulva, tá? Não é para vagina, não é para ficar passando por dentro, é para região de pelos, vulva, virilha, tá bom? É esse hidratante aqui, eu vou deixar aqui, qualquer coisa eu deixo a dica, tá bom? Meninas, depois eu posso pegar com a doutora todas essas dicas e fazer ou um post, ou postar nos meus stories, ou ela faz no da clínica. Sigam a clínica, tá? Vão seguir. Porque ela pode fazer alguns posts sobre isso daí da live, que eu vi que vocês perguntam o nome dos produtos. Então é bem interessante.
Vocês irem lá ver. E meninas, vocês vão usar, por favor, tá? Não use dentro da vagina. Vocês vão usar na parte externa, na vulva, na virilha. É um hidratante, tá? Nada de passar por dentro, porque pode ser irritante por dentro. Então, sempre... Eu mesma, eu acho que às vezes que lavar a parte de dentro seria mais higiênico. Pra mim, eu acho que vai ser que eu tô lavando, mas na verdade não é, né? Não. Tipo, eu viajo mesmo. Bom, como eu não sei, muitas de vocês não sabem também, vocês vão aprender que realmente os cuidados são importantes. E às vezes a gente não tem esse acesso, né? Sobre como limpar, o que fazer. Ou vai no ginecologista, é aquela coisa, faz Papa Nicolau, faz não sei o quê. E tipo assim, você não acaba não tirando suas dúvidas, você vê o básico do básico e não sabe o que fazer. Então, assim, o que a gente está abrindo para vocês é um leque de muitas informações legais. Então, vocês têm que passar com a doutora, porque a minha consulta com ela foi impressionante. Eu saí de lá assim, Carol, você meu já tinha Deus! passado por essa experiência antes de uma consulta, assim, abordando mesmo a parte de sexualidade, a parte de cuidados, ou não? Ou realmente foi a primeira vez? Sim, ela também fala sobre a parte sexual. Qualquer dúvida que você tiver de sexualidade, tipo, sexualidade que fala? Não, né? Sexualidade. Sexualidade, de mil coisas, gente. Vão lá na clínica, principalmente galera de Alphaville, que é aqui perto. Uhum. É muito interessante. Mas continua com as dicas que a galera tá adorando aqui. Vamos lá, continuando na parte de hidratação, eu dei a dica do cremezinho, né? E esse aqui é um aliado muito legal, né? Eu acho que muitas mulheres têm que gostam de usar No cabelo. vai pra praia, passa no cabelo. Então, eu gosto desse porque é o formatozinho que ele tem, a gente abre aqui e já consegue tirar um pouquinho, né? Então, meninas, o óleo de Nunca coco... tinha visto esse. Então, ele é o nosso aliado hoje, assim, para a parte de saúde íntima, tá? É uma forma natural de você hidratar, é antifúngico, antibactericida, como o óleo de melaleuca, tá? E como que ele pode ser usado? Da mesma maneira que o hidratante vaginal, porém ele pode ser um pouco mais invasivo, você pode passar em toda a região da vulva, você pode passar no clitóris, você pode passar intravaginal. Então, ele não serve só como hidratante, ele serve também como lubrificante para a relação sexual. Muito bom, em vez de usar o lubrificante lá, todo mexido da farmácia, todo você usa um lubrificante natural, que é o óleo de coco. Exatamente. Então, assim, só toma cuidado que não pode ser usado com camisinha, tá bom? Porque ele pode perder a eficácia da segurança da camisinha. Então, mas ele pode ser usado para principalmente, ó, para dicas para as mulheres que estão na menopausa, que sentem muito ressecamento, o óleo de coco é excelente para hidratação vaginal, para ajudar na lubrificação. Mãe, não é o Thomas que tá falando, é um fã-clube, para de falar. Ela acha que o Thomas tá, tipo, zoando. É outra pessoa. É, um fã-clube. Pode continuar. Sim, a gente vai salvar a live. Eu vou salvar a live. Carol, então assim, ó, é uma dica legal também para você sempre carregar na bolsa, tá? Para fazer o uso como hidratante, como lubrificante. Enfim, o óleo de coco também é um aliado legal aí para todas as mulheres. Eu acho muito... que de uma maneira geral, eu acho que consegui comentar legal. Sim, muito interessante. Tudo isso porque, como eu disse, a maioria das pessoas não sabem. Mas o que mais você tem para dizer pra gente? Então, eu queria falar sobre a depilação. Eu acho que também faz parte, e muitas mulheres têm dúvida de como elas devem depilar, o que elas devem usar para depilar a região íntima. Então, assim, os pelos, desde muitos, né, a gente sabe lá, muitos anos atrás, que os pelos, ele tá ali por uma proteção, né, ele não tá ali à toa. Então, é difícil a gente apontar, falar assim, olha, você tem que depilar tudo, não, você tem que deixar tudo, não, você tem que tirar dessa maneira ou daquela maneira. Então, a depilação, gente, entra muito a critério de cada paciente, tá? Tem pacientes, óbvio, que elas chegam em consultório, chegam com queixas de foliculites, que fazem, por exemplo, depilação a gilete, que é o mais comum a ter essas irritações, tá? E mais acessível, né? Você tá ali no momento, precisou, passa gilete. Exatamente. Então, a gente acaba dando dicas de mudar de maneira de depilar.
tá? Cada paciente, ela vai saber o que é saudável para ela, né? Tem pacientes que têm pelo em toda a região da vulva e tá bem. Tem pacientes que deixam um pouquinho de pelo ali, só um pouquinho nos grandes lábios e tá bem. Tem pacientes que te depilam tudo, né? Depilou toda a região e também tá bem. Então, assim... Tá tudo bem, depende do como você quer, né? Da você... sua escolha, de como você se sente melhor. Exatamente. Eventualmente, a gente dá algumas dicas. Por exemplo, as pacientes que têm muita foliculite decorrente... Foliculite é alergia? Isso, desculpa, eu acabei falando o termo médico, né? Isso, foliculite Não, é mas alergia. não tem problema. Eu já tinha ouvido falar, mas eu só queria saber se era uma alergia ou se era tipo uma infecção, sei lá, alguma coisa Não, assim. é uma alergia mesmo que inflama os pelinhos, né? E aí o que acontece? Você vai tendo um monte de inflamação de vários pelinhos, os pelinhos encravam e aquela região vai começando a ficar escura, né? Então, um pontinho que ali cicatrizou, fica escuro, outro pontinho e acaba ficando a vulva um pouco mais manchada, né? Então, alguns casos, a gente acaba até indicando a depilação a laser, né? Hoje nós Que é temos bem depilação legal. a laser que é indolor, né? Já puxamos Muita gente tem medo de fazer ela pela dor, mas hoje em dia já na clínica da doutora já tem as a máquinas. doutora Laura que está assistindo, né? Minha sogra. Aonde? Cadê ela? Comentou por aí. Oi, sogra da doutora. Então, essa depilação tem indicação para muitas mulheres. Claro que a maioria não querem, né, colocar um biquíni, é algo definitivo, né? Mas para algumas é legal porque ajuda também a clarear, ajuda a não ter essas inflamações, esses pelinhos encravados várias vezes. Então, Porque o pelo fica fino, né? Quando você faz a depilação a laser, ele vai afinando o pelo. Então, a chance de encravar, a chance de acontecer alguma coisa com o seu pelo é muito difícil. Sem contar, eu não sei se clareia, né? Não clareia. ajuda, porque o pelo, ele dá uma intenção de escurecimento, né? O fato de você ter Sim. pelo dá aquela impressão de escurecimento. Acaba clareando, é uma consequência, né? Não é tipo assim, eu vou fazer o laser para clarear. Existem outros tipos de laser, que não é de depilação, que a gente vai comentar posteriormente, que é próprio para clareamento. Mas Eu vou fazer de algum jeito, de alguma maneira. Gente, eu tô muito interessada nisso. Porque é uma coisa que eu não sabia que existia. Legal. E que acaba assim, o de depilação acaba trazendo um aspecto mais bonito, né? Igual Óbvio. o busto, se a gente Eu mesma odeio pelo. sobrancelha, dá um Eu não aspecto gosto. bonito. Então, Travou. O que você falou da sobrancelha? não, eu tô falando assim, você fazendo a depilação, a laser, ele afina o pelo cai, você já não tem pelo naquela região. Não é que clareia, ele dá um aspecto mais bonito, né? Igual Dá um aspecto, sim. sobrancelho, busto, enfim. Dá um aspecto mais claro. Sim. Acaba sendo uma consequência, mas a gente não usa só para clarear. O que fazer para não causar a foliculite usando a Gillette? Alane, essa dica, é óbvio que a Gillette pode trocar de 1000 Gillettes. Quem tem irritação pela Gillette vai ter sempre. Hidratação pós-depilação, com esse aqui, ó, olhinho de coco, é muito legal. Porque a foliculite, ela dá, porque acaba inflamando, que o óleo de coco também acaba sendo um anti-inflamatório, né? Sim. Por não deixar proliferar bactérias, enfim. Então, essa hidratação pós-foliculite, pós-depilação é muito legal. Aí é questão de você procurar outras maneiras, né, de depilar. Hoje em dia existem os cremes depilatórios, a cera, né? Então, a cera, eu acho que antes do laser, né? A cera é bem válida. Eu com Gillette não me dou bem, né? Eu acredito que a maioria das pessoas não, tipo, é mais momentâneo. Uhum. E a cera vem me ajudado muito, assim, né? Só que, por mais que seja dolorido, enfim, ela dá uma afinada no pelo, talvez também, né? Não sei. Ela afina o pelo assim, eu tenho visto que cada vez mais as mulheres têm deixado o Gillette de lado. Justamente porque, né, essa questão da inflamação, enfim. E questão porque também cresce muito rápido, né? Você vai engrossando o pelo e ele cresce mais rápido. E a cera... Sim, exato. Porque quando você passa o Gillette, no dia seguinte já tá lá. Já tá lá um pouquinho mais sim. incômodo, né? E a cera acaba por afinar, também ela demora um pouco mais para crescer, né? Então também tem sido uma opção ao Gillette. Certo. Certo. Deixa eu pensar uma outra coisa pra gente conversar. Tem mais algum tema legal pra gente entrar, assim? Tem mais dicas. Eu não queria acabar essa live nunca. Socorro. Gente, minhas dicas não acabam. E eu falo rápido, eu empolgo, até peço
Desculpa se eu estou um pouco acelerada. Não, tá, eu acho que tá tranquilo. Dicas legais, eu quero falar tudo para vocês, mas a gente vai ter outras oportunidades, eu vou dar mais dicas, principalmente dessa parte menstrual, que tem algumas pessoas perguntando. Sobre o DIU, né? A galera tá perguntando sobre, eu vi sobre o DIU, sobre método contraceptivo. Isso. Carol, vou dar uma dica que eu acho que eu nem te mostrei também, enfim. Em relação a esses irritantes íntimos, né? A gente falou de sabonetes, enfim. Em relação aos irritantes íntimos, a gente tem muitas mulheres que têm essa irritação ao uso eventualmente de um absorvente, né? No período que está menstruada. Mesmo absorvente de algodão, algumas mulheres ficam mais sensíveis. Outras mulheres têm o hábito de usar o absorvente interno por muito tempo. Eu usei muito. Isso também pode ser algo que pode trazer um desequilíbrio vaginal também. E aí, a gente acabou conversando, dei algumas dicas para você, mas eu trouxe uma dica legal. Também acha na farmácia, tá? Achei fácil, que é a calcinha absorvente. Não tem idade, meninas, para pôr DIU, tá bom? A partir do momento que iniciou a relação sexual, já pode pôr. Porque é pra se proteger, né? Pra não ter filho, enfim. Exatamente. Eu acho que... Eu não sabia que era qualquer idade, mas acredito que seja por isso, né? Isso, vou responder aos poucos. Não tem idade mínima, tá? Vamos lá. Então, essa aqui é da Pentes, tá? É um tipo de calcinha absorvente. Existem vários tamanhos, PMG, vários modelos, mais sexy, mais sensual, enfim. Existem maiôs de absorvente, biquínis, enfim, assim. Que Nossa. Às vezes é cômodo, você vai para uma praia, você pode fazer o uso de um maiô, de um biquíni. E essa é a calcinha. Tá? A calcinha, ela tem um fundo que ela é inteira como se fosse um absorvente de pano. Aqui, eu não sei se dá para ver, Carol. Ó. Dá pra ver, mas eu não, tipo assim... Tá, entendi. É tipo um pano. De pano, tá? E esse material, ele tende a ser menos irritante. Então, é uma dica legal para o período que você está menstruada. É óbvio que você não tem como ter só uma, porque é igual um absorvente normal. Dependendo do seu fluxo, você vai ter que trocar 2 vezes. Obviamente. Obviamente, dependendo do fluxo, você vai ter que trocar. Mas é uma opção legal também para pacientes que têm alergia e também para sair um pouco, né, daquele uso de muitos absorventes internos, que também não é legal para a flora vaginal. Tem uma pergunta aqui. Se o DIU faz menos mal do que o anticoncepcional em si? Assim, ó, a gente sempre tem que avaliar o histórico daquela paciente, né? Se essa paciente ela tem histórico de trombose, obesidade, tem alguma contraindicação ao anticoncepcional hormonal combinado, que é o que a gente usa. Os DIUs, de uma maneira geral, existem 2 tipos, o não hormonal e o hormonal, tá? Então, DIU é uma questão assim, que é muito delicada da gente falar diretamente o que é melhor, né? A gente sempre tem que olhar o histórico daquela paciente, olhar o planejamento de ter filhos ou não, o tempo que ela pretende ou não, se ela tem... Isso é muito interessante da doutora, porque, por exemplo, eu vou fazer 23 anos. Então, ela me perguntou se eu tenho planejamento de ter filho daqui a alguns anos, enfim, tudo isso faz parte de todo um processo, um preparamento do corpo, dependendo do dia que você coloca, né? Então, eu acho que essa questão é muito legal, porque às vezes a gente começa a bagunçar tanto o nosso organismo, tanto o nosso corpo, que na hora que a gente precisa lá, tá pronta, né, para ser mãe, enfim, dependente da idade, a gente já se destruiu tanto que a gente acaba não conseguindo, tendo consequência. Você não acha que é assim? Ou tu vê? E assim, Carol, é um planejamento, né? Quando a gente pergunta qual o seu planejamento de ter filhos? Por quê? O DIU, ele é considerado um método contraceptivo de longa duração, né? Sim. Porque o mínimo que ele vai durar é 5, 10 anos, enfim. Então, você não vai colocar o DIU se você não precisa engravidar daqui 6 meses. Não faz sentido nenhum. Eu quero pôr, tudo bem, mas é porque é a questão de que você vai gastar o seu tempo, às vezes tem um custo para você poder colocar, enfim, então você não vai pensar em você colocar e já retirar em seguida. Então, os DIUs, eles são um planejamento e sim, para algumas pacientes é a melhor opção e principalmente os DIUs que não têm hormônio, mas precisa... Bom, para mim, por exemplo, eu falei com a doutora, para mim a melhor opção do que o anticoncepcional, que eu não me dou bem,
nenhum dos métodos eu achava, eu tinha ido numa ginecologista e eu não sabia. Ela tinha falado pra mim que eu não podia colocar DIU de jeito nenhum. Isso é uma coisa legal pra falar pras pessoas, né? Então eu fiquei esse tempo todo sem saber e o DIU pra mim é a melhor opção, porque eu não pretendo ter filho agora. Daqui 5 anos, talvez. Mas é uma coisa muito boa. Agora eu fico tomando remédio, bagunça tudo, eu tomo tudo errado. Estava tomando por uma falta de informação, entendeu? Porque eu achava que eu não podia. E existem muitas amigas minhas que vão em lugares e falam, não, você não pode, porque você ultra isso, você ultra aquilo. Exatamente. Enfim. É óbvio, existem as contraindicações, um útero mal formado, enfim, né? Mas, de uma maneira geral, se é um útero que não tem nenhuma malformação, não tem nenhuma infecção, não tem nenhum histórico de câncer, enfim, às vezes tem aquela, doutora, mas o doutor falou que meu útero é virado. Gente, isso é a posição do útero. O nosso útero ele tem que ser mais anteroverso fletido, mas tem útero que é mais retrovertido. Mas isso não impede de você colocar o DIU. Colocar um DIU, sim. Exatamente. E assim, a questão, eu sempre falo, escolha de método contraceptivo é aquele que a paciente se adapta. Porque às vezes a gente cria essa idealização também do DIU. Gente, tem pacientes que a gente tenta colocar 1, 2, 3 DIU e o próprio organismo expulsa. Então, para aquela paciente não deu certo. Às vezes ela toma uma pílula há anos e tá bem. Às vezes ela toma uma injeção e tá bem. Não aí fica cheio de espinha, fica irritado. Tem todo método contraceptivo tem, né? Uma coisa, porque mexe nos hormônios. Então, tipo, você tem que ver qual você se adapta melhor, qual que é melhor pro seu corpo. Às vezes você pode colocar o DIU e dar alguma coisa errada e ser o DIU diferente, porque existem tipos de DIU também. A gente pode fazer uma live outro dia para explicar sobre os tipos do DIU que existem, porque eu achava que era uma coisinha só, que tinha um tipo, e não tem. Tem várias coisas. Exatamente. É igual eu falei, eu falo para as minhas pacientes, elas até acham engraçado. Eu falei, gente, não mexe no time que tá ganhando. Tá tudo bem desse jeito? A doutora tá maravilhosamente bem desse jeito. Então deixa ali quietinho, continua com a sua pílula, continua com a sua injeção. Agora, se você realmente mudar por algo que não tá te fazendo bem, que tenha motivos, aí sim a gente pode na troca. Pode ir respondendo aí que eu vou só trocar aqui a luz. Vou responder a pergunta da Carolina Mício, que é minha amiga de infância. Um beijo. Linda. E aqui é algo que eu trouxe aqui para comentar. A gente acabou falando de outras coisas e eu não coloquei. Ela perguntou assim, ó. Doutora, melhor OB ou coletor menstrual? Então, vamos lá. Tem pacientes que usam OB e que fica bem. Mas tem pacientes que usam há tanto tempo OB que ele pode ser algo que altera a flora vaginal. Eu usei muito OB já, muito, porque eu achava muito prático o uso do OB. Odiava usar o absorvente em si, só que isso me prejudicou muito. Então, aí vem as dicas, né? Doutora, eu uso muito OB, não, aquilo me dá alergia. Tem pacientes que realmente têm alergia ao OB e não quer ficar com o fluxo menstrual na calcinha ou no absorvente externo. Então, uma dica muito legal são, sim, os coletores menstruais e os discos menstruais, tá? Eu trouxe aqui as duas opções, na verdade. Ó, minha amiga perguntou aqui como reconhecer que o absorvente interno está prejudicando. Tudo é questão Um beijo, P. Questão de você... É Larissa? É que eu chamo ela de P. Larissa, tudo é questão de você perceber. Realmente tem mulheres que usam OB ali no seu fluxo menstrual, é um fluxo não tão intenso, que dura uns 3, 4 dias, ela usa o OB e fica tudo bem, ela não tem uma alergia depois, ela não tem um incômodo ou não muda a secreção vaginal dela. Agora, tem algumas pacientes que têm um fluxo muito intenso por um período maior, né? E esse OB é irritante. A paciente, ela sente mesmo alergia, coceira, prurido naquela região depois de fazer o uso do OB. E a secreção vaginal muda aspecto, muda odor, porque realmente é um corpo estranho, né? Que você tá ali usando há muito tempo. Sim. Que pode ser irritante. Vou mostrar do coletor, pode ser? Pode mostrar. Enquanto isso, só vou autorizar aqui no interfone um segundo. Pode falando que eu vou levar a câmera. Tá. Vamos lá. Esse daqui é um coletorzinho menstrual, tá? Ele é formato de silicone. Deixa eu até mostrar o saquinho que ele vem. Eu já vi esse. Esse daqui é reutilizável, tá?
Então, ele vem num saquinho, ó, bonitinho, aqui, a marca, caso vocês queiram. E tem 2 tamanhos dele, tá bom? Então, tem um tamanho... Pode falar, doutora, eu tô falando sozinha aqui. Tá. Tem um tamanho maior, que é o tipo 1, tá? Esse tamanho maior, ele é indicado para aquelas pacientes que já tiveram filhos ou acima de 30 anos. E o tamanho menor, que é o tipo 2. Esse daqui é o tipo 2, tá? É um pouquinho menor. Isso seria tipo o OB, né? Isso, tipo o tamanho de OB. Exatamente, ele serve para substituir o OB. É um coletor da menstruação. Eu vou mostrar como que ele fica dentro da vagina. Então, para aquelas mulheres que nunca engravidaram ou aquelas mulheres acima de 30 anos, o mais indicado... Você pode apresentar o Thomas, por favor? Obrigada. Pode falar. O mais indicado seria o tipo 2. E como que ele é usado? Tem várias maneiras de você colocar na vagina. Alguns falam para você dobrar em forma de C, outros falam para você dobrar em forma de um E, que é um pouquinho até mais difícil de fazer, tá? Então, quando você compra ele, vem a dica de como você utilizar. Então, ele pode ser utilizado até por 12 horas. Quando você vai retirar ele, você pode fazer essa troca, dependendo do seu fluxo, 2 a 3 vezes no dia, tá? E a cada vez que você retira, você vai pegar, né, desprezar ali o que coletou da menstruação, vai lavar com água, sabão e recolocar. Certo. Tá? Então, eu trouxe aqui um modelo de uma vagina, só para vocês verem que é legal, de como ele fica dentro, tá? Então, esse coletor menstrual, ele é introduzido dentro da vagina e ele fica como um OB, coletando toda a menstruação num período de até 12 horas, que é o máximo que pode ficar com ele, tá? E uma coisa, do absorvente, se eu mesma, eu não sei exatamente o tempo da troca do absorvente. Mesmo se não tá muito, assim, né, sujo, enfim, tem que trocar? Carol, depende do seu fluxo. Tem mulheres, assim, que o absorvente dura por um período de longas horas, porque o seu fluxo às vezes é um pouco mais leve. A necessidade de troca ou não vai de cada mulher, tá? Tem mulheres Entendi. que ficam, exatamente, fica o dia inteiro. Por isso que, igual esse daqui, ó, ele dura 12 horas. Tem mulheres que ficam 12 horas com o mesmo, porque o fluxo é muito pequenininho, ele não Muito enche. pequeno, sim, não tem necessidade. Não tem essa necessidade. Aí estão perguntando para ferver. Aí é esse ponto que eu ia chegar. O que acontece? Enquanto você está ali menstruada, né, usando o coletor, você pode retirar ele 2, 3 vezes, lavar com água e sabão, tá? E aí você recolocar. Depois, entre um ciclo ou outro, ou seja, entre um mês e o outro, é sempre bom sim fazer essa esterilização do coletor menstrual. Que no próprio a embalagem dele vem a orientação para você ferver como se fosse uma madeira, né? Você vai ferver na água, pode colocar em micro-ondas para ferver e esterilizar. Aí você tem a opção do saquinho, que você coloca ele dentro do saquinho, guardou, tá ali o seu coletor reutilizável, um gasto único para todo mundo.